Bom dia. Eu vou então aqui repassar, tentar ser bem breve aqui para repassar um pouco do projeto e vou apresentar para vocês tudo que foi pensado em relação a esse terreno, tá? Da casa flutuante. E já partindo aqui, as primeiras slides seriam as imagens de referências, que eu acho que é importante dar uma repassada para buscar todo aquele entendimento do que a gente está querendo que tenha no projeto, certo? Então a gente tem essa primeira residência aqui, que foi aquela residência que vocês me trouxeram, que ela é bem singular, é uma casa bem contemporânea, assim, com uma linguagem com bastante concreto aparente, o aço, madeira, então elementos naturais ali que são muito fortes, né, na questão do projeto e que eu acho que é interessante a gente trazer também para o nosso projeto, certo? Então, isso aqui é uma referência que é bem fundamental assim para traçar tudo que a gente vai planejar em cima dessa casa, tá? Depois aqui a gente tem aquelas outras imagens de referências que eu também trouxe, tá? Essa casa é uma casa do Rio de Janeiro, que ela também traz aquela questão do concreto aparente, tem aço, ela é aquela casa assim, já com aquela linguagem flutuante que eu tinha mencionado para vocês, que seria interessante a gente ter como um ponto forte, né, e como um elemento marcante da residência, que eu acho que é dar um destaque, ainda mais que esse terreno ele está num terreno que ele é um destaque, né, o próprio terreno já é um destaque. Então a gente poder ter o mesmo impacto com soluções simples, eu acho que vai ser fundamental. Tem essa outra residência, essas outras residências aqui, que elas têm também uma linguagem bem parecida, assim, com algo que pode ser dado na residência, tá? Com esse prisma, esse elemento mais clean, mais limpo, que ele sobressai ao terreno e a maior parte dele está completamente descolado do terreno, né? Tem alguns pontos de apoio, mas tu consegue elevar a residência e descolar ela, certo? Aqui então buscando um pouco daquele conceito que a gente queria trazer da parte da rampa, tá? Aqui são algumas rampas que eu gostaria que vocês tivessem com ela em mente, tá? Que também é um elemento muito forte para ser agregado nessa casa e que a gente pode então trabalhar ela com também um elemento de destaque, certo? E eu acho que faz uma composição interessante, né? Normalmente a rampa é um elemento arquitetônico que ela compõe de uma forma bem interessante, então pode ser bastante explorado. Então seria legal assim vocês ficarem com essas imagens aqui também em mente, assim, né? Claro que assim, toda essa rampa aqui, né, ela tem que ser trabalhada no terreno para que ela fique de uma forma bem adequada à nossa proposta, né? Então é isso que eu vou tentar fazer também juntando o elemento da rampa com esse outro elemento forte da casa flutuante, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, assim, o próprio elemento da rampa, tá? Com elementos verticais aqui, essa combinação aqui é muito interessante porque ao mesmo tempo que tu tem o elemento inclinado da rampa, tu tem também um elemento aqui que serve de estruturação para tudo isso aqui está sendo criado, certo? Ó, aqui a gente tem um conjunto ó, de paredes ó, com rampas, que a rampa ela se camufla e ao mesmo tempo por conta desses elementos aqui que faz um jogo bem interessante de paredes, né, demarca a existência dela, né, e ao mesmo tempo ela camufla de certa forma, está atrás da parede, mas tu consegue identificar como um elemento vertical e não somente um elemento inclinado, né. Então aqui passando por próximo, aqui algumas referências da questão do conceito do material, tá? Principalmente por conta daquilo que vocês me trouxeram em relação ao bloco de concreto autoclavado. Eu peguei aqui algumas imagens de referência. Possivelmente isso aqui são blocos de concreto estrutural, não seria o mesmo tipo de bloco, tá? Mas essas imagens aqui, ó, elas são bem fortes nesse sentido de tu ter, digamos, um material mais brutalista, de uma maneira mais crua e como que ela teria um efeito caso a gente use esse material completamente cru, assim, sem botar o revestimento, cuidando muito na execução para que seja bem feitas as fiadas e a gente tem um apelo aqui, um resultado final bem interessante dos blocos, né, aparente, né, até na parte externa da casa aqui, ó, ela ficou
ela trouxe muito aquelas imagens de referências lá do início, só pelo fato de usar o material sem o reboco, né, de forma aparente. Então eu acho que também é legal a gente ter essas imagens aqui em mente, que elas podem ser trabalhadas ao nosso favor, assim, para formular o conceito dessa nova residência. Aqui algumas outras imagens, ó, um pouco mais internas, com os blocos aparentes. Olha como fica interessante a questão. Aqui tu tem um forro de gesso, ó, um teto bem clean, bem limpo, e ao mesmo tempo junto com um material mais bruto, certo? Com uma esquadria preta aqui, um piso de madeira. A composição ficou bem interessante, assim, né? Por mais bruto que o material seja, parece que ela está bem pensada, assim, no conjunto do restante. Aqui também é um painel ao fundo do sofá, né? Como que fica legal quando tu tem uma parede que se destaca pela, digamos, por ser um elemento mais bruto, assim, né? E dá uma textura, assim, né, no espaço, que demarca o espaço do sofá. Isso ficou bem legal. Aqui já é todo o espaço bem bruto, né, com o piso, quase que um cimento queimado aqui. Todas as paredes aqui são de blocos, inclusive o teto, o forro aqui também é com, acredito que uma laje pré-moldada, né, de concreto aparente também. Aqui no quarto a gente tem somente uma parede, né, com um bloco aparente, e o restante das paredes são rebocadas, né, e tu cria um destaque nesse elemento aqui do dormitório, né. Isso também é bem interessante. Aqui eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais nova, que a gente não tinha conversado ainda, que é o elemento do cobogó, tá? Que são, normalmente é feito de concreto, tá? Cimento, e eles são blocos vazados, e é muito utilizado na arquitetura brasileira como um todo, tu ter elementos de cobogó nas fachadas, e tu tem um efeito visual que é incrível, sabe? Porque tu tem um efeito de jogo de luz. Então, dependendo da orientação solar, tu vai ter um efeito, vai ter outro, e digamos que causa um movimento, né, na arquitetura, e esse jogo de cheios e vazios que tem esse cobogog. Então eu acho que também essas imagens aqui são bem fortes para a gente ter em mente no conceito que eu vou querer mostrar para vocês da casa, tá? A gente poder resgatar um pouco também desse elemento, quero ver se vocês gostam, né? Eu acho que é um elemento também forte, marcante na arquitetura, e que pode ser agregado ao projeto da residência. Bom, partindo aqui então, vamos falar então aqui do conceito agora, depois que eu dei toda essa pincelada, tentando mostrar algumas imagens de referências para vocês, para que fiquem um pouco marcadas essas imagens, para tentar, digamos, clarear um pouco daquilo que eu vou explicar agora, tá? Eu vou tentar falar de uma forma didática, para que fique bem entendido, assim, a questão do conceito é muito importante. Antes de tu ter qualquer parede, construir piso, laje, ter o elemento construído, a questão de conceito da casa é muito importante ter ela bem definida para que o projeto seja bem amarrado e tu tenha um resultado final com valor, sabe? Que tenha valor arquitetônico essa residência. E esse valor normalmente é quando tu pensa além daquilo que é construído, sabe? Transcende um pouco essa questão da construção pelo conceito que se quer dar. Então aqui a gente tem, ó, basicamente aquele lote de esquina, que ele já é um terreno, como eu falei antes, bem singular. Então dá importância de tu ter também uma casa que tenha um conceito, que ela seja de certa forma singular, dentro de algumas simplicidades de soluções, mas que elas sejam bem pensadas, né? Então a gente está aqui com um terreno em torno de 523 metros quadrados, certo? E a primeira premissa básica, assim, como a gente está com esse terreno de esquina aqui, seria muito interessante a gente explorar a parte dessa conexão da esquina com o restante, porque normalmente terrenos de esquina, a diagonal dele e demarcar a esquina, né, é um elemento que acaba sendo bem marcante, assim, que se tu consegue valorizar isso, é importante em terrenos que conformam, né,
que são conformados por duas ruas. Então a gente tem aqui uma primeira linha diretriz, tá? Que seria convergir a parte da esquina para o interior do terreno com uma diagonal, tá? E agregando a isso, então, um elemento arquitetônico marcante no final dessa diagonal aqui, quando tu tem esse acesso aqui, a gente pode ter o acesso aqui por essa diagonal e ter um elemento aqui arquitetônico, pode ser um elemento vertical, que ao final da tua visual, quando tu está acessando o terreno por essa diagonal aqui, tu tem um elemento aqui ao fundo que demarque e tu consiga visualizar algo marcante aqui atrás, né? É isso que eu quero passar para vocês, né? Então, tu tem aqui algum elemento que vá finalizar esse eixo que a gente está colocando aqui de esquina. E, para fazer isso, o que eu pensei, né? Aquele elemento da rampa que a gente tinha visto anteriormente, tu tem um elemento vertical aqui, que ele vai servir, digamos, de anteparo para esse elemento visual de quem está chegando aqui, e a gente circunda esse elemento vertical com a rampa, tá? Aqui nesse ponto do terreno. E agregando a isso, a gente teria aqui um outro acesso, tá? Esse aqui, já vou adiantando, seria, digamos, um acesso secundário, e seria basicamente um acesso de veículos, deixando como um acesso principal, é claro, a esquina, né? E dando prioridade daí aos pedestres, e é onde a gente conectaria esse acesso da esquina com o acesso da casa pela rampa. Daí, somando aqui mais um layer, digamos, colocando uma camada sobre a outra, essa outra intenção de ter um elemento prismático, uma residência flutuando, digamos, sobre essas diretrizes que a gente estava traçando aqui. Então, tu tem o elemento ao lado aqui da rampa, com o elemento vertical na parte do térreo, tá, que sobe até o segundo pavimento, e sobrepondo tudo isso, esse grande retângulo aqui, que seria o que daria o destaque para a residência, pegar esse retângulo e jogar ele para um segundo pavimento. E abaixo dele conformaria então alguns espaços aqui ao longo desse eixo, e abaixo desse grande retângulo aqui flutuante, a gente teria então aqui alguns espaços de recantos, né? E pode ser assim tratado como uma área natural do próprio terreno, como já é hoje, tá? E a gente poderia aqui depois ter um trabalho aqui de paisagismo com recantos, de forma assim, rodeando esse grande eixo que leva ao acesso da residência. E para ajudar a estruturar todo esse prisma aqui, eu pensei em ter duas atividades aqui embaixo, que eu acho que seriam importantes elas estarem conectadas na parte do térreo, que seria então aquela parte do cantinho, que eu estou chamando de cantinho da jardinagem, né? A gente pode chamar também de depósito, mas para tentar deixar um pouco mais humanizado assim, o espaço, eu chamei ele de cantinho da jardinagem, tá? Que na verdade é esse retângulo verde aqui. E nesse outro retângulo aqui ao lado, a gente poderia ter a lavanderia, tá? Que eu acho que também é importante ter a lavanderia na parte do térreo aqui, principalmente quando se quer estender roupa e tudo mais, mas daí eu vou explicar um pouquinho mais ali na frente, tá? E esse grande retângulo aqui, ele ia estruturar parte da residência, essa que está flutuando, então parte da estrutura seria composta por esse retângulo aqui de baixo, tá ok? Então, avançando aqui, colocando um próximo layer, digamos, já demarca aqui basicamente a intenção de planta baixa do térreo, tá? E aqui ó, eu estou demonstrando ó, o que seria então o cantinho da jardinagem junto da lavanderia, tá? E a importância da lavanderia está aqui, a gente teria uma ventilação cruzada muito interessante para a lavanderia e é importante em áreas molhadas e áreas de serviço ter essa ventilação cruzada. Lembra daquele painel que eu tinha mencionado aqui atrás, aquele elemento vertical que circundaria a rampa, né? Eu abri então aqui também alguns espaços, alguns vãos para permitir, né, que tivesse essa ventilação cruzada, tá? Um outro detalhe que eu havia esquecido também, esse elemento vertical que a gente colocaria aqui nesse ponto do terreno, ele também, além de ser um elemento de demarcar o acesso da residência e circundar com a rampa, ele seria também um elemento intermediário entre o terreno de vocês e o terreno do vizinho
o terreno lindeiro aqui, que estaria aqui ao lado. Então, a gente teria aqui digamos, um bloqueio, um certo bloqueio visual de um terreno para outro, tá? Para dar uma privacidade maior aqui para a casa de vocês. E a gente abriria alguns pontos de visualização nesse grande plano aqui, nesse grande elemento arquitetônico vertical. A gente abre alguns pontos de visualização da residência que depois eu vou explicar melhor, tá? Que são pontos específicos e bem estratégicos que depois a gente fecharia ele com um cobogó que filtraria essa questão da visual. Então, assim, ela abre, mas ao mesmo tempo não escancara o contato visual de um lado para o outro, entende? E tu tem a maior parte dos elementos fechados e elementos cheios aqui, que causaria, então, essa questão da privacidade para dentro da área aqui de vocês. Então, avançando aqui para o próximo layer, digamos, aqui para o próximo slide, acrescentando, então, essa questão que é bem importante, da posição solar da residência. Então, a gente tem o sol da manhã, basicamente nessa posição aqui, e à tarde, né, ele começa a vir aqui, a gente tem aqui, então, uma fachada noroeste, certo? E a gente tem, começando a pegar aqui o sol, principalmente depois do meio-dia, da 1 da tarde, ali já começa a pegar sol nessa face aqui. Então eu achei interessante ter um solário conectado da lavanderia e ao mesmo tempo resguardado, tá, por um elemento de cobogó aqui que depois eu vou mostrar para vocês. E a gente teria esse solário que seria bem importante para a questão da manutenção da lavanderia, para poder estender roupa, ter varal. A gente poderia concentrar tudo nessa zona aqui, e a gente teria também essa questão da eficiência da parte da lavanderia muito maior, por estar pegando o sol da tarde, nessa área aqui, onde a roupa seca muito mais fácil, né? Então, e ao mesmo tempo, eu sei que vocês estão pensando que vai ficar para frente da residência aqui, né? Mas a gente vai criar um elemento vazado que vai filtrar a questão do sol, que vai permitir a passagem do sol, e a gente vai ter um bloqueio visual com esses elementos de cobogós aqui nessa zona, certo? Então, aqui avançando para o próximo, a gente já consegue identificar o que seria, nesse estudo que eu fiz aqui, a planta do térreo, certo? Então, a gente teria aqui um grande acesso com essa diagonal, com esse eixo diagonal, né? Um acesso de pedestres, basicamente, que conectaria, a rampa começaria por aqui, tá? Então, a gente teria uma rampa circundando esse grande muro, esse grande elemento vertical, um plano aqui, tá? Que serviria de estrutura para a rampa, certo? E aqui a gente teria algumas atividades básicas de infraestrutura. Aqui eu coloquei depois também a questão do gás, caldeira, o cantinho da jardinagem, a lavanderia, a garagem aqui abaixo. Então a gente teria aqui o acesso de veículos, né? E aqui o piso que conectaria uma atividade à outra. Aqui no próximo slide a gente então parte para a implantação da residência, tá? Que seria esse grande retângulo. Eu trabalhei toda a casa dentro desse grande retângulo e começando principalmente a explorar toda essa fachada noroeste aqui, a questão visual, ter uma abertura franca para essa paisagem aqui que é incrível, né? Então explorar esse contato aqui com a natureza que é fundamental no projeto, assim como também a visual sudeste, né? Tu tem para esse outro lado aqui, principalmente nessa ponta aqui, a gente vai poder explorar essa outra foto que eu tirei, então, pro lado sudeste aqui, para demarcar bem esse contato visual. Aqui, então, eu apresento para vocês o que seria esse primeiro zoneamento da planta principal da casa, né? Quando tu acessa aqui a residência, então a gente teria nessa cor aqui mais alaranjada, tá? A parte sala de estar, jantar, cozinha, tá? Tudo aqui nessa linha, tá? Conectando aqui com uma circulação que levaria, então, para os dormitórios aqui no fundo, aqui a suíte principal com banheiro, uma suíte de hóspedes com o seu banheiro aqui. O lavabo estaria conectado bem aqui ao lado de toda essa área social, ele estaria conectado por essa circulação aqui também o lavabo,
E a gente teria aqui também, ó, acrescentando aqui uma parte de circulação vertical que levaria para o mirante da casa, lá para o topo, lá para a cobertura da residência, tá? E amarrando todas as atividades aqui, a gente teria então aquela questão do deck, que vocês queriam muito privilegiar essa questão do contato visual com a vista aqui. Eu coloquei como uma grande sacada de contemplação, amarrando todas as atividades da residência. Então está tudo dentro dessa área prismática, que é uma área bem racional, né, para a gente lançar a estrutura, e eu acho que fica bem bacana. E mostrando aqui então um pouquinho, depois eu vou ampliar essa planta, o que seria já a planta do segundo pavimento, que é a planta principal da casa, né? Então a gente teria aqui, ó, toda a rampa, já aqui bem desenhada, a rampa de acesso, aqui seria a porta de acesso, ó. Então a gente teria aqui as atividades da cozinha, o jantar, a sala de estar, certo? Aquela questão da escada que eu mencionei anteriormente, que leva lá para a cobertura, para o acesso do mirante, a sacada de contemplação aqui, certo? E aqui a circulação que leva para os quartos. Já aqui na planta baixa de cobertura, ó, a gente teria então toda uma área aqui que poderia ser uma área de piso que pudesse ali ter um mirante, depois botar guarda-sol, ter um espaço aqui de contemplação, certo? Ter bancos, enfim, a gente pode criar alguma coisa, né? Mas agora aqui a gente tem somente, coloquei aqui com um espaço para isso. Toda essa outra zona aqui, a gente seria uma zona, digamos, onde não pisaria, poderia ser feito com brita leve, com seixos, com aquelas pedrinhas e ter algum paisagismo aqui em cima da casa, caso queira, ou simplesmente deixar a brita leve ou seixo somente como um elemento de isolante térmico da residência, que normalmente se coloca, tá? E daí seria uma área não pisável aqui no entorno, e aqui seria uma área pisável, que seria o mirante, né? Então aqui a gente tem aquela escada que leva aqui para dentro. Isso aqui é toda uma zona coberta, tá? Do volume do reservatório. Teria um reservatório com um boiler, uma casa de máquinas aqui para os ar-condicionados. E a gente sai aqui da escada e já vem para cá, ó, e tem toda essa área de contemplação aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, que talvez tenha ficado um pouco pequeno, as plantas ampliadas, tá? Um pouquinho mais de detalhes. Essa aqui então, a planta do térreo, então com acesso aqui pela rampa, certo? Aqui a gente tem, ó, aquela questão do gás, então que tem que ser contemplado. Eu possivelmente não conversei ainda com vocês exatamente se a casa vai ter aquecimento a gás, mas eu acredito que sim, né? Aqui então, daí ao lado teria a caldeira para o uso do gás, né? A parte da lavanderia, daí eu coloquei aqui uma área com estantes, com depósito, e tá aqui uma bancada de lavanderia com máquina de lavar, certo? Aqui então a gente teria abertura para os dois lados para ter aquela questão da ventilação cruzada, né? E amarrando aqui na frente esse grande solário que faz parte da lavanderia para estender roupa, para ter aqui uma área também de serviços que pegue bastante sol. E toda essa área aqui ela vai ser uma parede vazada com cobogó, né? Que é aquela questão que eu falei, ela vai filtrar o sol, vai permitir com que o sol passe e ao mesmo tempo cria um bloqueio visual de quem está na rua não enxerga aqui totalmente para dentro o que tem aqui dentro, certo? A mesma coisa também, para resguardar um pouco essa área, esse recanto aqui, a gente pode ter aqui uma parede, ó, nessa zona da residência aqui com um cobogó, um cobogó baixo, não precisa ser muito alto, somente para resguardar um pouco a privacidade aqui desse espaço, de um recanto, né? E ao mesmo tempo ele se abre para os dois lados para buscar as visuais, né? Tanto aqui noroeste como a sudeste aqui para o outro lado. Então a gente teria toda essa zona aqui aberta, somente com uma barreira aqui, uma proteção leve, né? Para dar essa privacidade. Bom, avançando aqui então para o segundo pavimento, né? A gente já pode ver com maiores detalhes aqui a questão do acesso, né? A cozinha aqui em fita, ó, tendo uma ilha, um cooktop bem aqui no meio, a gente pode colocar no meio, mas aqui na ponta, né? Depois a gente, com o projeto de interiores, a gente resolve, né? Mas o lançamento principal teria aqui a cozinha em fita, ó, com a cuba, a geladeira, certo?
e o cooktop aqui na frente, nessa ilha. E à frente da ilha, a gente poderia ter a mesa de jantar com uma sala de estar, certo? E conectando aqui com um grande pano de vidro aqui, aberto, todo ele aberto, a gente teria então essa parte de sacada, que a gente poderia ter aqui algumas cadeiras, alguma área de estar, para a contemplação da vista. Ao mesmo tempo, também acontece aqui uma abertura, ó, nesse ponto aqui, né, que a gente consegue visualizar e ter todo o contato visual, então, para os dois lados aqui da residência, certo? E aqui, ó, pegando aqui a parte de circulação do corredor aqui, a gente vem para cá, já tem aqui o primeiro dormitório de hóspedes. Uma solução que eu adotei aqui para conseguir ampliar o dormitório, eu deixei sem parede aqui, fazendo o fechamento da parede somente com armário. Então a gente faria um armário aqui do teto ao piso, do piso ao teto, e de fora a fora, aqui de parede a parede, conformando o que seria uma parede. Eu não coloquei a parede aqui porque daí a gente ganha em espaço dentro do armário aquela área da parede que a gente retirou, entendeu? Daí a gente pode fazer todo aqui um painel de madeira que ele é armário, ele é parede, ele é as duas coisas, né? Então tu acessa aqui o dormitório, tem um aparador bem na frente aqui, e aqui a gente já tem um banheiro aqui do dormitório. Ah, e aqui ao lado, ó, a gente tem um lavabo. Então a pessoa que está aqui visita, quando ela precisar ir no lavabo, ela só acessa aqui do ladinho da cozinha, já tem aqui o lavabo. E aqui a gente teria então aquele segundo acesso que levaria para o mirante, certo? E aqui então a suíte principal com um grande armário nessa ponta aqui. Depois aqui, como está no final do corredor, a gente pode ter um trabalho de nichos aqui na ponta desse armário voltado para esse lado de cá, né? Para não ficar uma parede cega aqui, mas dá para a gente criar depois isso. E aqui também na frente da cama teria um aparador, pode ter TV, né, ou não, vai depender do que a gente for conversar agora na sequência. E o banheiro da suíte, né, um banheiro maior daí do que do dormitório de hóspedes, e também conectado aqui toda essa fachada aqui, deixando ela aberta para a questão da visual. E aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, né, seria então o acesso da escada, casa de máquinas, reservatório e o boiler, né, para suprir a questão do aquecimento da água, caso a gente queira ter ali placas solares e tudo mais. Bom, avançando aqui, vamos então dar uma olhadinha na concepção estrutural e hidráulica da residência, tá? Nesse primeiro slide aqui a gente tem um lançamento estrutural, uma opção A, que inclusive até eu passei para um engenheiro dar já uma olhada, uma avaliada, já troquei uma ideia com eles, e depois eu posso comentar um pouquinho mais, de uma forma mais aprofundada. Mas só para mostrar aqui para vocês a questão do lançamento, a gente tem então aqui a planta baixa do térreo, está aqui, ficou escondido aqui a nomenclatura, mas essa aqui é a planta baixa do térreo, a do segundo pavimento e a da cobertura, tá? Isso aqui são os eixos estruturais da residência, para mostrar assim que ela tem uma certa racionalidade, toda a questão estrutural da residência. Então toda a parte aqui do térreo, a gente está ela com os pilares, tá? Que elas coincidem exatamente, ó, na planta do segundo pavimento, coincide com as paredes do segundo pavimento, tá? Então a gente tem uma certa racionalidade aqui e também coincide com as paredes do reservatório, tá? É importante ter essa racionalidade aqui por questões econômicas, né? Porque quando tu cria e tu anda com essa estrutura de um pavimento para outro, tu acaba tendo uma estrutura muito mais hiperdimensionada e irracional, certo? E o que gera também um custo mais elevado da residência. Então, assim, por exemplo, a área, muitas vezes que se lança, por exemplo, daqui do cantinho da jardinagem ou da lavanderia, tá? Ela coincide, né, estruturalmente com os pilares do segundo pavimento. Então, assim, às vezes é um pouco complicado tu mexer exatamente em áreas, vamos trazer a parede 20 centímetros mais para cá, 20 mais para lá, só que quando tu mexe em um pavimento, obrigatoriamente tu também está mexendo no outro pavimento para fazer tudo casar, para fazer com que uma estrutura converse com a outra, né? Então,
É importante ter, quando tem, digamos, diferentes pavimentos, assim, uma parede tem que conversar com a outra para que seja uma construção racional, entendeu? E aqui eu coloquei, ó, isso aqui seriam os eixos, né, os eixos de estrutura de pilares 1, né, 2, 3, 4 e 5, e aqui a gente tem o A, B, C e D. Então são os eixos que se cruzam na residência. É uma estrutura bem, que nem eu mencionei antes, bem racional, não tem muitos pontos de estrutura, certo? E os vãos que se tem aqui são vãos bem adequados, assim, que dá para se trabalhar, para não gerar também uma estrutura tão robusta, e a gente consegue trabalhar dentro desses vãos aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, do 4 até o 5 a gente tem 2,5 metros, aqui do 3 ao 4 a gente tem 6,70 metros, certo? Do 2 para o 3 a gente tem 5,65 metros. Isso aqui é uma largura de uma estrutura para outra da residência, tá ok? Aqui a gente tem uma opção B, tá? Mas essa opção B eu não vou me deter muito porque eu já descartei ela conversando com o pessoal lá do escritório de engenharia, já foi descartada e ia ficar uma estrutura muito hiperdimensionada, né? Então, essa aqui não seria um lançamento tão racional. Então, a gente partiria para uma estrutura de pilares, assim, do que ter paredes de concreto aparente, né, colocadas dessa forma aqui, que seria toda a parede seria a estrutura da residência, né? Só que daí teria um gasto muito maior de material. Então, a gente parte para essa aqui, que ela é mais limpa, né, mais clean, e num sistema de vigas e pilares. Na verdade, não é nem um sistema de vigas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. A gente pode trabalhar com um sistema de laje maciça ou com um sistema de laje nervurada, e depois eu posso mostrar um pouquinho desses sistemas, tá? Bom, mostrando aqui também a localização de áreas molhadas, né? Então, para a casa ter uma racionalidade de lançamento conceitual, assim, é importante a gente pensar também já na questão dos sistemas hidráulicos, né? Então, aqui na planta de cobertura, ó, repare que a gente tem aqui o grande elemento do reservatório e ele coincide, ó, com todos os elementos azuis que estão aqui, ó, no segundo pavimento e no pavimento térreo. Então, a gente teria aqui colunas hidráulicas que sairiam por essas paredes aqui, ó, tá? Essas colunas, elas conversam com a coluna de baixo, ó, com a parede de baixo, e tudo, não, entende que ó, ela está uma linha reta, né, para baixo. Muitas vezes, quando se cria um projeto arquitetônico, acaba se negligenciando um pouco essas questões, e essa linha reta acaba ficando uma curva para cá, uma curva para cá, uma curva para lá, e tu cria vários braços assim, né? E acaba sendo um gasto maior de material, um gasto maior de cano, um gasto maior de conexões, gera muitas curvas onde pode ter vazamento, então isso não é só uma questão econômica, mas também é uma questão de qualidade da residência, tu ter ela de uma forma mais racional, né? E que uma coisa converse muito bem com a outra, né? A cobertura está conversando muito bem com o segundo pavimento, a gente só tem aqui a cozinha, que ramificaria de um desses braços aqui, né, para cá, e o restante aqui, o banheiro seria bem abastecido, lavabo, o outro banheiro, a lavanderia, se a gente tiver ponto hidráulico aqui também dentro do cantinho da jardinagem, que pode precisar para lavar alguma ferramenta, algo do tipo, a gente tem tudo ó, já dentro desse grande eixo aqui, né? E isso aí ficou bem resolvido assim nessa planta, né? Nesse slide aqui eu vou falar um pouco então, ó, a gente estava aqui no hidráulico, a gente vai agora para esse outro aqui, então, que seriam as áreas, tá? Áreas por ambiente, e eu tentei respeitar ao máximo aquilo que vocês tinham me passado com o programa de necessidades diárias, e eu enxuguei, né, algumas, né, porque eu achei que tinha áreas que estavam um pouco exageradas, poderiam ser menores, né. Isso aqui são áreas útil de piso, depois eu vou passar o arquivo PDF
para vocês, então eu acho legal depois vocês se deterem um pouquinho para vocês verem quanto que tem de área por ambiente. Por exemplo, aqui a sala de estar está com 44 metros quadrados, né? Agregando aqui, ó, uma coisa que não tinha na planilha de vocês é a questão da circulação, né? A circulação, ela normalmente toma bastante espaço, né? Assim como a área de parede também toma bastante espaço. Mas, por exemplo, aqui essa área da sala eu já enxuguei ela bastante, né? Para conseguir ter uma residência otimizada dentro daquelas condições que vocês tinham no passado de investimento e também de metragem quadrada que vocês gostariam de ter na casa, né? Que também não é uma casa para ser gigantesca, né? Mas também não é uma casa compacta, né? Ela está numa medida assim bem funcional, entendeu? Então a gente tem aqui de circulação em torno de 6 metros quadrados, circulação horizontal, uma circulação vertical. Como foi criado o acesso por mirante, a gente tem agregando aquela área 3,5 metros quadrados de circulação vertical aqui. O lavabo ficou com 1,8, já consegue resolver o lavabo. O banheiro aqui do quarto de hóspedes com 3,6, a suíte com em torno de 11, tá, o dormitório. O banheiro aqui de vocês seria com 3,9 e a área da suíte com em torno de 17 metros quadrados também já consegue resolver bem ela, né? Então a gente tem a sacada que conecta todas as atividades, ela está com em torno de 29 metros quadrados, tá ok? Também tem que considerar a área de caixa d'água, né, que tem 9,54 metros quadrados, mais uma área de infraestrutura para equipamentos, que ficou aqui junto com a circulação do acesso do mirante. Tá? Então a gente tem 3,5 de acesso, mais 5,7 para poder acomodar aqui um mini depósito com um espaço para colocar as casas de máquinas de ar-condicionado. Muitos projetos de residência não se pensa na posição dos equipamentos do ar-condicionado, e isso é um grande problema. Acaba ficando equipamentos na fachada e equipamentos externos, então um projeto bem amarrado e bem pensado, ele já pensa desde a origem aonde que vai ser colocado todas as unidades externas de ar-condicionado, e aqui eu acabei deixando aqui com um elemento vazado, com a passagem de ar, que vai ter um contato de ar direto, que é bem importante, né? E ao mesmo tempo a gente cria uma cobertura que protege essa zona do ar-condicionado e cria aqui uma abertura com uma veneziana, um cobogó dos dois lados para troca de ventilação aqui, que é bem importante para esses equipamentos, né? E toda essa caixa aqui, né, só essa caixa aqui, ela gera em torno de 25 metros quadrados, é algo que não estava naquela conta daquele programa de necessidades inicial, certo? E aqui abaixo no térreo, ó, eu deixei aqui a lavanderia ó, com 9,54 metros quadrados e o cantinho da jardinagem com 7,65. Está mais ou menos condizente com aquilo que a gente tinha visto naquela planilha, aquela listinha, né? E coloquei aqui a 1,53 um espaço de infraestrutura aqui para gás e caldeira. Tá? Tem mais aqui 20 metros quadrados para garagem, que resultou aqui, certo? Então, somente aqui nesse nicho aqui a gente tem também 25 metros quadrados para essas atividades aqui. E isso sem considerar a garagem. Tá, então assim, ó, repassando aqui um pouquinho as áreas, a gente tem aqui no térreo somente esse núcleo aqui, tá? Os 25 metros quadrados. Somado com o segundo pavimento, a gente tem 139 metros quadrados, considerando paredes junto. Tá? Então, área útil aqui da casa, ó, 139 metros quadrados, mais essas áreas de apoio, 25 metros quadrados. E somando também isso aqui que a gente tem que considerar também como área construída, que é essa área de infra que a gente tem aqui em cima, mais 25 metros quadrados, a gente chegaria num total dessa residência de 190 metros quadrados, sendo que tem que considerar também a parte de garagem, mais a rampa de acesso, né?
A garagem aqui, ela é resultante da construção, né, elevada. Ela, digamos, não teria um valor de metro quadrado tanto quanto a área útil da residência, mas tem que ser considerada também como uma área construída, né? Então a gente teria 190 metros quadrados, mais a garagem e a rampa de acesso. Olha o valor que a gente chegou aqui de área, foi em torno de 51 metros quadrados somente para o acesso aqui da rampa, certo? Ele é um elemento grande, né? E para ter uma rampa com conforto, né? E para ter inclinação adequada dessa rampa, a gente tem que ter esse comprimento de rampa que eu coloquei aqui, certo? E isso nos resulta a ter uma área aqui também, que deve ser considerada também, não tem teto, mas é uma área que vai ter aqui uma laje de concreto, vai ter pilares, vai ter fundação, então é uma área que também deveria entrar no cálculo de área construída, né? Mas depois aqui eu vou continuar repassando com vocês a sequência do estudo, depois eu volto aqui de novo para comentar mais um pouquinho essa questão das áreas, tá? Porque quando a gente tinha conversado inicialmente, a gente estava tentando se deter naquela questão de ter uma casa de em torno de 150 metros quadrados, mas mesmo enxugando todas aquelas áreas que a gente tinha visto inicialmente, essas áreas elas passam, né? Elas ficam acima dos 150 metros quadrados, a gente chega aqui com uma área útil de 190, tendo que considerar também garagem e rampa de acesso, tá ok? Claro que esses elementos um pouco menos, né, em termos de investimento, mas também é um investimento, certo? Mas eu vou mostrar para vocês todo esse estudo agora, como é que ficou o resultado dele com as imagens 3D. Então vamos ver aqui. Então aqui, passando agora para as imagens 3D, essa aqui seria aquela vista olhando da esquina em direção ao terreno, certo? A gente teria então todo esse acesso, ó, que conformaria aquela diagonal, tá? Conectando a rampa, né? E aqui seria a rampa de acesso e um grande elemento visual ao final desse grande eixo. Aqui a gente teria assim, esse elemento vertical arquitetônico lá ao fundo, que depois eu vou mostrar de uma forma mais aproximada para vocês, tá? A questão de vegetação aqui, eu coloquei basicamente para dar só um efeito, tá? Não foi pensado ainda nada em termos de paisagismo, de vegetação, foi mais para contextualizar o lançamento da residência, tá? Mas aqui a gente já vê mais ou menos aqui, por exemplo, a questão das pedras aqui que a gente pode ter no jardim, né? Alguma coisa eu já coloquei aqui, mas não considerem isso aqui como um paisagismo, certo? Seria mais para ver a questão da residência em si. A gente tem então esse elemento prismático bem forte, né? Sobressaindo do terreno, e aqui somente uma estrutura de pilotis abaixo dela, certo? Aqui aquela questão do cobogó que eu tinha comentado, né? E o cobogó também eu estou utilizando aqui no guarda-corpo, né? Ele é um elemento bem interessante, que nem eu falei, ele é um elemento bem brasileiro, que se usa bastante na arquitetura brasileira, e é um elemento vazado, que vai filtrar o sol e permitir a passagem do sol e ao mesmo tempo permite o bloqueio visual. E a gente vai ter aqui, dependendo da orientação solar, a posição do sol do dia, uma movimentação de sombras, né, de cheios e vazios, que causa um efeito bem interessante para a pessoa que está aqui dentro da residência, certo? E além de ser um elemento bem marcante aqui do cobogó, né, ele também, eu coloquei ele também como sendo um elemento, digamos, econômico, porque poderia ter feito também um vidro de fora a fora aqui, mas também um guarda-corpo de vidro indo de fora a fora aqui é um investimento bem grande, né? E eu acho que aqui ele entrou muito bem a questão do cobogó, porque daí ele demarca muito bem o que seria a área íntima da casa, né? E o que é a área social. Então a gente tem aqui o vidro de uma forma conectada mais a essa área social, e o cobogó, que ele dá também uma certa privacidade
e não deixa aqui a porta-janela dos dormitórios completamente escancarada para a pessoa que está aqui na frente do terreno, certo? Então a gente tem esse jogo interessante aqui do vidro com cobogó, formando o guarda-corpo aqui do segundo pavimento. E aqui em cima, ó, não sei se vocês estão vendo também, ó, eu fiz o guarda-corpo, aparece uma pontinha dele, o guarda-corpo também em cobogó, que seria do mirante, né? E ele se conecta aqui ao volume também do reservatório superior. A casa aqui, ó, eu fiz toda ela com uma laje de concreto aparente, tá? Aqui que seria com os blocos de concreto autoclavado. Depois eu conversei com a empresa que fabrica os blocos de concreto, eles vão conseguir uma amostra desses blocos e ele me mandou, eu pedi fotos para eles de como que fica esses blocos quando são utilizados de forma aparente, sem reboco, tá? Daí depois eu vou mandar essas imagens para vocês, para ver se vocês gostam também. Mas a gente poderia trabalhar nessa linguagem, que seria a linguagem das imagens de referência, que seria com concreto aparente, e o bloco aparente, e eu acho que teria um apelo visual bem interessante. E junto desses elementos mais brutos, aqui a gente tem a madeira, tá? Eu coloquei aqui alguns painéis de madeira que poderia fechar os vãos aqui internamente, tá? Tanto da sala, dos dormitórios, dos banheiros. A gente tem um jogo de painéis aqui que se abrem e fecham. Pode ser de correr, pode ser numa abertura camarão. Enfim, depois a gente pode evoluir mais a questão desses painéis aqui. Aqui também, nessa fachada, a gente tem aqui uma abertura, uma janela, um rasgo bem vertical, que praticamente demarcando uma visual para o outro lado, né, para esse lado de cá, a gente demarcaria com esse grande pano aqui fechado de blocos, demarcando uma abertura que iria emoldurar então toda a paisagem que tivesse para esse outro lado de cá. Então, avançando aqui para o outro lado, uma vista, então, digamos, quem está no terreno do vizinho, esse aqui seria o terreno do vizinho, certo? Aqui seria a residência saindo com o volume em destaque em toda essa esquina aqui, né? Então seria um volume bem marcante de quem está acessando um condomínio, lá de baixo, já vê todo esse volume aqui, que praticamente ele se descola do terreno e causa todo um impacto interessante, né? E aqui então aquela janelinha que eu estava mencionando antes, aquele rasgo vertical que demarcaria a paisagem, como se fosse um quadro, né, dentro da casa. Os pilares aqui, aquele elemento do cobogó, que eu falei que seria um elemento mais baixo, para resguardar um pouco as atividades que estivessem acontecendo aqui no nível do térreo, certo? Mas ele permite também um contato visual, como é um elemento vazado, né? Mas ele resguarda e ao mesmo tempo ele permite, né? Então, contato. Isso é legal do cobogó, né? E aqui atrás a gente tem já o início da rampa, que teria todo esse plano aqui, que causaria, então, demarcaria aquela divisão, né, do terreno de vocês com o terreno do vizinho. A gente teria aqui esse plano que demarca e dá uma privacidade para dentro da área de vocês e não deixaria completamente franco aqui o contato com o vizinho lateral, né? E ao mesmo tempo ele serve de estrutura para toda essa rampa aqui, para a gente ter o acesso da residência aqui em cima, ó. Aqui então a gente teria o grande acesso da residência com uma janela aqui ao lado, que faria então contato visual para aquela outra fachada sudeste e para a parte dos morros aqui e tudo mais, né? Aqui, ó, já comentando também desse plano vertical, ó, tem aqui um rasgo aqui, não dá para ver muito bem, e um outro rasgo aqui no fundo, ó, também fechado com cobogó, tá? Que é um elemento que permite contato visual e ao mesmo tempo ele filtra essa questão, ele não deixa transparecer tanto, né? Depois eu vou mostrar em planta por que está posicionado esses elementos verticais aqui, tá? E aqui. Bom, aqui então uma outra vista, basicamente ali de quem está na entrada do acesso da garagem, tá? Do lado da caixa d'água, da rotatória. Então a gente teria essa vista de todo esse prisma aqui, sobressaindo o terreno, o cobogó com o solário
da lavanderia aqui abaixo, né? A gente pode ter vegetações aqui também, que camufla ainda mais, né? Todas essas atividades aqui, mas o Cobogó por si só ele também já faz esse papel, né? A gente tem o acesso da garagem aqui, né, para o carro, a sacada lá em cima, então o volume do reservatório, certo? E aqui então uma vista bem frontal que a gente consegue ter toda a fachada aqui, a visualização da fachada e também a sacadinha aqui ó, de cima ó, do mirante, coincidindo também com o Cobogó da residência aqui da parte do segundo pavimento. Aqui teria então a rampa de acesso, ó. A gente consegue visualizar aqui um grande jardim à frente, né? Depois a gente vai trabalhar isso, questão do muro de arrimo, como é que vai ser feito, né? E também o acesso de automóveis aqui do lado, né? Bom, e por último aqui tem essa imagem, né, que é só aproximando um pouco mais e dando um foco aqui na questão do acesso da casa. Digamos, ele tem esse primeiro acesso e depois um acesso lá em cima, né, que é onde tu consegue entrar na porta daí da residência. Bom, eu voltei aqui um pouquinho nessa planta aqui só para demonstrar para vocês ó, onde está localizado o rasgo, aquele do Cobogó, que vai estruturar toda a rampa de acesso, ó, esses dois rasgos, ó, ele coincide exatamente com o rasgo da circulação, que coincide com a porta. Então a gente tem aqui a pessoa que estiver saindo do quarto aqui, ó, ela consegue ter um contato visual com esse elemento do Cobogó aqui no fundo. Ó, vai ter uma janelinha, então a gente tem um contato, uma conexão aqui dessa janela com o Cobogó, né, e com a parte exterior aqui. Ó. E ao mesmo tempo na cozinha, quem está aqui na cozinha ó, consegue ter ó, aqui seria um vidro e aqui seria o elemento do Cobogó. Né? Então a gente tem essa conexão visual aqui que é interessante, uma coisa, digamos, o ambiente interno se amarra com o ambiente externo, entendeu? Então a gente tem aqui, ó, quem está na cozinha consegue ter ó, uma visão aqui para os dois lados e como fechamento depois da janela aqui, um fechamento visual aqui com um elemento Cobogó, que é um elemento bem marcante, né, na arquitetura. Bom, eu voltei aqui um pouquinho para falar das áreas, tá? Por exemplo, caso vocês queiram otimizar a área, diminuir algo, né? O que a gente tem aqui de áreas que são, num primeiro momento, assim, que eu posso dizer que elas poderiam ser mexidas, tá? Em primeiro lugar, né? A rampa, tá? Eu gosto bastante do elemento da rampa, mas ele é um elemento grande, que nem eu comentei, né? E ele é um elemento que tem que ser considerado como uma área construída por ter fundações, por ter pilar, por ter uma laje de concreto, enfim, né? Aqui, essa rampa, para a gente ter aquela rampa em condições confortáveis, a gente tem uma área de 51 metros quadrados. O que pode ser feito aqui? Se substitui por um elemento vertical em escada, a escada ela ocuparia basicamente um retângulo aqui onde eu estou fazendo ó, com o mouse, tá? Ocuparia ali 15 a 20 metros quadrados no máximo. E tem uma estrutura um pouco mais simplificada, né? Então a gente diminuiria de 51 metros quadrados para 15 a 20 metros quadrados, diminuiria bastante, reduziria muito. Caso fosse substituída a rampa por uma escada. Tá? Outro elemento na residência que pode ser otimizado, caso se queira, é a sacada. Né? A sacada aqui a gente tem ela é importante no conceito da residência, como vocês viram na imagem ali. Ela é um elemento forte ali que sobressai a toda a fachada, né? Mas se tu tira ela, tu vai ficar com uma residência num modelo que nem a gente viu na referência, parecido com aquela casa do Rio lá, onde não se tem deck nem sacada no segundo piso. Né? Só tem aqui a área social, que pelo fato de ter vidro aqui, né, de ter uma janela do piso ao teto, né, tu pode ter aberturas aqui depois
que é como se fosse uma sacada, mas tu tá dentro do ambiente, sabe? Então tu pode acabar eliminando essa sacada que se quiser para essa questão de diminuir áreas, né? Então a gente já tiraria aqui 30 metros quadrados, certo? Mas, como eu falei, né, tudo uma questão de equalizar, né, a questão de metragem, custos e conceito, né? Então, existe a possibilidade de, como vocês viram, se mantém, né, esses elementos são elementos bem interessantes, como ficou ali nas imagens 3D, mas também se tira eles, a gente dá uma outra solução, né, e reduz um pouco a residência, já se ganharia bastante metros quadrados aí, né, retirando esses dois elementos. Bom, pessoal, esse aí foi o final aí da apresentação. Espero aí que tenham gostado aí do projeto aí. Eu fico no aguardo então de vocês de comentários, sugestões, né? Então fiquem à vontade aí para tirarem dúvidas também. Valeu. Então tá. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até mais.